só, você já pensou alguma vez sobre a diferença entre ONG, instituto, associação e fundação de apoio? Pode parecer tudo igual, mas não é não, né, Caio? Pois é, o Descomplicando explica a prática, como isso acontece na função, né? De quem apoia quem, como é uma estrutura jurídica dessas ONGs que a Thaís falou ainda há pouco, essas parcerias de governança, e que geralmente atuam no impacto social, para causar um impacto social em determinada região. Por isso, o Descomplicando com o Maurício vai desmistificar isso para a gente. Vamos assistir. Olá! Apoiar projetos que transformam vidas e impulsionam o desenvolvimento é a essência das fundações de apoio. Essas instituições sem fins lucrativos atuam em parceria com universidades, institutos e órgãos públicos, oferecendo suporte técnico, administrativo e financeiro para que as ideias saiam do papel e gerem impacto real na sociedade. No Descomplicando de hoje, vamos conhecer melhor o papel dessas fundações, entender como elas contribuem para a ciência, a educação e a inovação e o que as tornam tão importantes para o desenvolvimento sustentável. Quem conversa conosco é o Fernando Moreira Júnior, ele que é diretor executivo da Fundação Muraqui, que há 26 anos apoia e potencializa projetos de impacto na educação e social. Seja bem-vindo, então, Fernando, ao Descomplicando. Obrigado, Márcio. Vamos entender um pouco como é que funciona essa questão das fundações. Mas antes da gente entender, Fernando, eu gostaria que você explicasse o que é a fundação, como vocês trabalham e esse impacto social que vocês, enquanto fundação, acabam impactando a sociedade. Então, de modo bem simples, uma fundação de apoio, o que ela faz? Ela tem por objetivo administrar projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, ela recepciona o projeto e faz toda a atividade de prestação de contas, aquisições, os pagamentos. O que acontece é que as instituições públicas não podem receber o recurso financeiro diretamente delas, porque senão cai na conta única e ela tem dificuldade de operar o recurso. Então, para isso, passou a existir as entidades chamadas fundações de apoio, que são entidades do terceiro setor, privadas, sem fins lucrativos. Elas recebem o recurso financeiro, elas administram esse recurso, fazendo toda a operação administrativa, financeira, dando segurança jurídica e apresentam as prestações de conta aos órgãos financiadores. Então, normalmente é uma instituição que não é conhecida da sociedade, porque, claro, quem deve aparecer são as instituições públicas que prestam serviço à sociedade por meio de seus projetos. Fernando, a gente sabe que por muito tempo, as ONGs, as fundações acabaram recebendo um estigma, só em busca de dinheiro, não dá um retorno, e por conta dessa situação, todas elas acabam tendo um olhar negativo grande para a sociedade. É bom a gente explicar realmente como é que funciona e que, de fato, existem instituições sérias e que dão essa contribuição social. Pois é, no ambiente que a gente chama do terceiro setor, vamos dizer assim, existem o papel de associações que são criadas e fundações de apoio. São entidades distintas, têm particularidades jurídicas distintas. Então, existem muito mais associações no Brasil todo que fundações de apoio. Então, normalmente as fundações de apoio são entidades que trabalham com instituições públicas e que são fiscalizadas pelo Ministério Público de cada estado. Então, nós somos fiscalizados pelo Ministério Público de cada estado. Então, evidentemente que existem instituições que usam de má fé em alguma situação, existem, mas é muito pouco em relação à quantidade de associações e fundações no Brasil todo. Então, assim como existem os maus profissionais, existem os bons, as instituições que são vistas ruim pela sociedade acabam prejudicando a maioria. Fernando, qualquer pessoa pode abrir uma fundação? Como é que funciona? Olha, as fundações, essas que a gente lida agora, qualquer grupo de pessoas pode abrir uma fundação? Pode, mas tem que ter a anuência do Ministério Público, porque ela tem que ter um objetivo claro de apoiar uma instituição pública. Então, ela vai ter que ter a anuência do Ministério Público, diferente de associações. Eu posso me reunir com você, mais 8 pessoas, criamos uma associação no cartório. Eu não preciso da anuência do Ministério Público. Então, as fundações de apoio
são entidades muito mais fiscalizadas do que as associações. Perfeito. E Fernando, só para a gente terminar o nosso bate-papo, explica para a gente, né, qual é hoje o exercício que a Fundação Muraqui hoje faz, qual a contribuição que vocês dão para a sociedade, como é que funciona? Então, além do papel de apoio, que nós apoiamos mais ou menos umas 8 instituições públicas, eu vou citar aqui, pedir desculpa se eu esquecer de alguma, a Universidade do Estado do Amazonas, a Fundação Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, o CETAM, o Hospital de Medicina Tropical, o Hospital Alfredo da Mata, a Universidade Estadual de Roraima e agora a Fundação Vigilância em Saúde. Nós apoiamos todas essas instituições justamente nesse propósito, né? Recepcionar o projeto, administrar e prestar conta. Fora isso, a Muraqui também começou a desenvolver projetos sociais de apoio principalmente à melhor idade, agora está se dizendo, né? Que não é a terceira idade, é a melhor idade. Então nós temos um projeto social que está andando e já fomos contemplados pelo Manaus Fundo Solidário, é um projeto que a gente abriga idosos para dar assistência aos idosos. E também fazemos o papel também de dar à sociedade um suporte de atendimento psicológico. Isso começou com os funcionários e nós abrimos para a comunidade. O que aconteceu? Aumentou a demanda de pessoas. Então, existem projetos sociais, no sentido de assistência, que a gente desenvolve por conta própria. E existe o trabalho de fundação de apoio. Não sei se eu consegui explicar mais ou menos para você. Então, a Muraqui está, desde o início da fundação da UEA, apoiando grandes projetos para o estado do Amazonas. Em parte, se não me falha a memória, nós chegamos até a participar de alguns projetos pequenos na hora da implantação da UEA, também nós ajudamos. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o papel da Fundação de Apoio Muraqui. Eu que agradeço. As fundações de apoio, como a Muraqui, são fundamentais para conectar boas ideias e resultados concretos, transformando conhecimento em desenvolvimento e solidariedade em oportunidades. Então, até a próxima. Tchau!